Gravação iniciada. Bom dia a todos. Hoje é dia 30 de setembro de 2025. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Temos hoje a composição titular, eu como presidente, Dr. Argos Gregório, vice-presidente, Samuel de Oliveira Magro e Daniela Rodrigues Gonçalves completam a composição. Pela representação fiscal, Luciana Carvalho Duarte. Temos 4 processos em pauta. Não há inscrição para sustentação oral na sessão de hoje. Então, nós podemos iniciar os julgamentos. Eu vou aqui chamar o processo Gates do Brasil, Indústria e Comércio Limitada. O relator é o Dr. Samuel de Oliveira Magro. O AIN é o 5049892. Bom, como eu disse, não há inscrições para sustentação oral. Eu passo a palavra, então, ao ilustre relator para que apresente seu voto. Doutor Samuel. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, aí, bom dia a todos, né, presentes, ao Oswaldo, que nos dá apoio no background. O caso aqui, senhor presidente, eles são mais de 20 infrações, sendo que uma grande quantidade delas, que 11 foram pagas, né? Uma outra parte foi paga, uma parte, exceto uma parte que o contribuinte entendeu que havia decaído, e trata-se de recurso misto, né? Então, houve 2 acusações que foram canceladas pela julgadora de primeira instância, que são objeto do recurso de ofício, e os outros itens aí, se eu estiver certo ao voto, olha aqui. Então, são diversas, né? Já tiver essa outra, então eu vou me permitir, senhor presidente, fazer apenas um resumo do voto, né? Para analisar o recurso ordinário, então, na verdade, tem lá uma série de alegações, então, como eu disse, em todas essas que eu cito aí, né, que são a 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, e depois mais a 4 e a 5, não há discussão sobre a materialidade, né? E ele pagou parcialmente, né? Ele entendeu que havia uma parte lá que havia decaído, e então essa parte ele não pagou, mas pagou o resto, tá? Bom, então eu agrupei aqui, né, que são 3 situações distintas. A primeira situação é essa que eu citei, de 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 19, que tratam de crédito indevido. Então, essas, resumidamente, estou aplicando a súmula 9 do TIT, que coloca que é regido, então, pelo 731 do CTN. Então, não decaiu essa parte desses itens. Um outro item é o item 4, que também tem essa discussão da decadência, e eu estou aplicando aqui também 173, embora seja de falta de pagamento de imposto, a acusação é de exportação. Então, nenhum imposto foi destacado nesses documentos fiscais, né, porque não foi comprovada a exportação dessas mercadorias, então nenhum imposto foi cobrado, e em função disso que eu estou aplicando 173.1 do CTN e afastando a alegação de decadência. O item 5 Antes de entrar no item 5, mais uma que eu estou passando decadente são os itens 20 e 21, que é deixar escriturar conhecimentos de transporte. Tá? 20 e 21. Aqui também estou aplicando o 731, porque não há nada a homologar, né? Uma omissão do contribuinte, né? Obrigação acessória, nada a homologar, então, em função disso, também estou aplicando o 731, né? Jogando tudo para o lançamento de ofício do 149 do CTN. E aí sim, por fim, o item 5, que trata também da falta de pagamento de imposto, né? Que ali ele aplicou uma redução de base de cálculo que o fisco entendeu indevida, né? Então, especificamente nessas notas fiscais aí, eu estou reconhecendo que houve pagamento de imposto, né? Porque ele emitiu o documento fiscal, ele lançou o documento no registro de saída, ele mandou esse documento para o Harkness,
né? E só não tinha a GIA aqui, né? Não encontrei pelo menos a GIA no processo, mas de qualquer maneira a GIA também foi enviada, né? O próprio fiscal juntou lá a conta fiscal, porque o argumento do fisco para cobrar, para não reconhecer a decadência foi o fato de que não houve pagamento de imposto. Por quê? Porque ele tinha saldo credor no período. Eu falo que não, o pagamento não se dá com recolhimento, se dá inclusive com a compensação, e por isso eu estou reconhecendo o pagamento parcial dessas notas fiscais e estou então aplicando a decadência para o item 5. Bom, ainda com relação ao 20 e 21, que eram a descumprimento de obrigação acessória, né, de não escrituração de CTS, ele tem lá uma discussão, fala, olha, esse período já foi fiscalizado e foi autuado, né, e traz aí um AIM, e, na verdade, aí eu afasto, já conhece meu voto, eu afasto, olha, primeiro que esse aí eu não sei a que data que ele está falando, né, porque como ele só traz o AIM, não ele fala, olha, deixou de escriturar documentos fiscais de entrada de mercadoria de acordo com o demonstrativo tal, né? Então, primeiro, que eu não sei a que período se refere. Segundo, que certamente se refere somente a documentos fiscais, às notas fiscais eletrônicas, né? Que referente à entrada de mercadoria. Não é o caso de CTS, que é prestação de serviço, né? Então, em função disso, eu estou afastando também essa alegação. Não há nenhuma duplicidade de cobrança, né? E que mais? Tem uma outra questão aqui que também que ele coloca, traz um e-mail lá do fiscal falando, olha, que não precisa mandar as informações de 2019, né? Mas o fato é que, como eu coloquei no meu voto, é, não sei por qual motivo, talvez porque o fiscal já estava convencido da infração e, portanto, não precisava de informação, mas não importa por qual motivo, o fato é que o fiscal, a nós não nos cabe julgar o que passava na cabeça das pessoas, é o que foi feito. O que foi feito é que ele foi acusado desse, de não escrituração nesse período de 2019, né? E está comprovado, sim, essa infração, né? Curiosamente, né, o fiscal teria dispensado 2019, mas não dispensou 2020. E para 2020 ele também não trouxe nenhuma justificativa, né, para 2020. Então, de maneira que também não é apenas um argumento retórico aí sem nenhum fundamento. Esse é, então, em síntese, o recurso de ofício, né? Então, são essas acusações, essa defesa dele, em que eu estou falando, então, parcial provimento, apenas para afastar a decadência da parte remanescente do item 5. Para afastar, não, para reconhecer a decadência do item 5 remanescente, porque a outra parte ele pagou. Com relação ao recurso de ofício, são os dois itens, o item 6 e 18. O item 6 é o seguinte: utilização devida de uma redução de base de cálculo que ele tinha um regime especial. Então, ele tinha um regime especial, né, para a matriz, né, supostamente não estava averbada essa filial, porque a matriz fica em Ribeirão Preto, né, a matriz do destinatário. Né? Então, o destinatário tem um recurso especial, um regime especial que autoriza, na verdade, um diferimento de 80% de imposto e tal. Né? Então, na verdade, teria que ser reduzido 80% da base na saída da autuada. Então, a matriz tinha um regime especial, mas não a filial, né? que é a de Mogi das Cruzes, que é essa a destinatária aqui das mercadorias. Bom, junto com a impugnação, ele trouxe vários documentos, entre eles o documento que mostra não, que desde 2018 ele já estava averbada essa filial no regime especial da matriz, né? A argumentação da representação passa em cima da data da averbação, né? E aconteceu aí talvez um equívoco da representação, né? Porque tem lá tem uma primeira renovação do regime especial, que foi em 2018, uma segunda renovação, que foi em 2020, e tem até uma terceira renovação já em 2023, né? O representante, quando fez o seu parecer, ele olhou lá que realmente, na renovação de 2020, vem informação, fica averbada a matriz, desculpe, a filial, né, de número tal.
E aí, e essa é a justificativa uma das justificativas da representação, que ela fala, olha, ele só foi averbado em 2011, né, 2020, portanto, as operações anteriores não seriam. Mas, na verdade, quando fui olhar direito, não. Já na de 2018, já havia essa averbação. Como as operações que são de 2019 e 2020, então não há nenhuma discussão, nenhuma dúvida para mim de que a filial estava averbada assim e que a aplicação foi correta da, da, do regime especial aí para a filial também. Aí a representação vem com um argumento subsidiário, que é o seguinte, olha, mas também tem que considerar que a nota fiscal não tinha lá observação, porque lá no regime especial falava lá, olha, o destinatário tem que colocar a informação sobre o regime especial na nota fiscal, né? E aí o meu entendimento é de que, sim, é verdade que tem essa obrigatoriedade, mas ela se mostrou irrelevante, por quê? Porque o próprio fiscal atuante, quando vieram esses documentos aos autos, ele olhou, né, viu a situação, entendeu que estava aplicado o regime especial ali, e não fez nenhuma observação a respeito. Como esse fato específico da falta de informação, ela não faz parte da acusação, e também, como não houve nenhuma manifestação contrária do fiscal, estou entendendo que não é o suficiente, né, que essa falta aí não é suficiente para afastar, para reestabelecer, né, a acusação fiscal. Então, com relação a esse item 6, estou negando o provimento do recurso de ofício, né, mantendo então a sua exclusão do AIM. E o último item em discussão aqui é o item 18, que trata de assim, material de uso e consumo, né? Então tem lá tem 4 mercadorias que o fiscal inicialmente havia entendido que era material de uso e consumo, né? Quando quando da impugnação, o contribuinte trouxe alguns documentos que que convenceram, né? Esses documentos convenceram o fiscal autuante, né? E o fiscal autuante falou, não, de fato, esse material está dentro da Direção Normativa CAT 1 de 2021, né? E deve ser afastado essa acusação também, né? Aí a representação vem, ela não concorda com esse entendimento do fiscal, ela faz todo um apanhado a respeito dessa direção normativa, colocando lá condições para isso. E, em suma, no meu voto, estou falando o seguinte: olha, o fiscal é que esteve no estabelecimento, conhece a atividade, conhece o processo industrial, e o fiscal entendeu que, sim, que aqueles materiais, né, estão abarcados no caso específico, pela direção normativa CAT. Então, eu entendi que quem mais conhece, né, do processo entendeu que sim, que as condições previstas nessa adição normativa foram satisfeitas. E ele se manifestou pelo cancelamento desse item. Então, também estou negando provimento a essa questão aí do recurso de ofício. Então, esse, senhor presidente, em suma, é o meu voto, né, dando parcial provimento ao recurso ordinário, para reconhecer a decadência da parte remanescente do item 5 e negando o provimento ao recurso de ofício. Fico aqui à disposição dos senhores para qualquer dúvida. Era um processo meio chato, são muitos itens, tinha que ficar segregando o que um item tinha a ver com o outro, tal, mas é isso que está colocado aí para os senhores. Obrigado, presidente. Muito bem, eu cumprimento o relator pelo voto, realmente um processo truncado, né? Muitos detalhes, muitas acusações fiscais, mas separou em blocos aí, muito bem colocado aí no seu voto, e facilitou aqui a nossa compreensão, e, portanto, o processo está em discussão. Eu já havia analisado aí o processo do seu voto, Samuel, que deixou disponível, e achei que foi muito bem conduzido, muito bem feito o seu voto. Eu vou acompanhá-lo integralmente aí. Muito bem, não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates.
Aguardo os senhores juízes confirmar presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento. Recurso de ofício conhecido integralmente e negado provimento. Recurso ordinário conhecido integralmente, parcialmente provido, nos termos do voto do relator, à unanimidade. Julgamento encerrado, passamos para o próximo processo da pauta. É o primeiro da pauta, o AIN é o 5.011.626, Sertão Alimentos, importação, exportação e representação comercial. Relatora, a doutora Daniela Rodrigues Gonçalves, é um recurso ordinário. Passo, então, a palavra à ilustre relatora para que apresente seu voto. Doutora Daniela. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom, o processo é relativamente simples. Eu vou aqui me permitir fazer um resumo do caso e aí, qualquer dúvida, eu fico à disposição para maiores esclarecimentos, né? O auto de infração aqui contém 4 acusações, sendo as 3 primeiras de crédito indevido, tá? Ele separa as acusações de crédito indevido com base com base no período em que o crédito foi tomado, mas sim com base no fundamento legal daquele crédito, tá? Então, são créditos tomados diretamente em dia, tá? A título de crédito outorgado, cada um com fundamento, os 3 primeiras acusações. A acusação 4, ela versa sobre falta de atendimento à notificação fiscal, que é precisamente as notificações que o fisco fez no curso da fiscalização para entender melhor aqueles lançamentos de crédito diretamente na GIA, e o contribuinte não respondeu essas notificações. Então, é uma notificação de falta de atendimento, é uma acusação de falta de atendimento à notificação. Então, é uma acusação formal. Os 3 primeiros, eu vou ler, porque é interessante da gente ler os fundamentos de cada uma, né? Mas o fato é que a acusação 1 crédito previsto no artigo 27, anexo 3 do RICMES, tá? Em valores incompatíveis no período de janeiro e fevereiro de 2021, mediante lançamento no livro Registro de Apuração. Ele é crédito outorgado previsto no artigo 27, anexo 3. A acusação número 2 é crédito indevido no montante de R$ 48.000 nos meses de dezembro de 2019, maio de 2020, agosto e novembro de 2020, janeiro de 2021, mediante lançamento no livro Registro de Apuração do ICMS, a título de crédito outorgado do artigo 35, anexo 3 do RICMES, sem que houvessem saídas que se enquadravam no critério desse artigo, que é o da remessa para a Zona Franca de Manaus. No artigo 3, é crédito indevido, no montante de R$ 314.051 nos meses de dezembro de 2019, maio de 2020, setembro e outubro de 2020, mediante lançamento a título de crédito outorgado previsto no artigo 84, anexo 1 do RICMES, sendo que tal dispositivo prevê isenção, não prevê o uso de crédito outorgado. No recurso, o contribuinte não apresenta quaisquer alegações com relação à acusação do item 1, nem com relação à acusação do item 4. Tá? Então, o recurso ele se funda especificamente nas acusações dos itens 2 e 3. E aí, assim. Então, com relação
ao item 2, ele alega que as saídas realizadas no período geram direito ao crédito outorgado lançado em dia. No entanto, o que se verifica é que o recorrente não respondeu à notificação. E aqui eu estou usando o termo dele. Ele diz que é o crédito outorgado para ser lançado em dia, mas ele lançou no RAICMS. Mas nem é essa o fundamento da acusação, né? Restando sem comprovação de origem os créditos lançados. No item 3, houve o lançamento de crédito outorgado relativo ao artigo 84, anexo 1 do RICMS, que diz com isenção de remessas destinadas à Zona Franca de Manaus, nos termos e condições ali especificados. Não há previsão de crédito em dia a título de crédito outorgado. E aí eu transcrevo o artigo 84, que ele cuida da isenção. Alega a autuada que a situação cuida de mero equívoco, pois o lançamento correto seria o contido no anexo 27, no artigo 27, anexo 2 do RICMS. No entanto, verifica-se que citada norma concede o crédito outorgado em operações interestaduais de saídas de carne e outros produtos alimentícios, resultados do abate, promovido por responsável pelo abate, situação em que nenhum outro crédito será admitido. E aí eu transcrevo o artigo, onde tem ali as especificações do artigo e todas as condicionantes e obrigações acessórias que decorrem deste tipo de crédito, que o contribuinte alega ser o crédito que ele deveria ter lançado com este fundamento. Como vemos, o artigo 27, anexo 3 do RICMS possui diversas condicionantes, obrigações acessórias de atendimento obrigatório para aqueles que pretendem usufruir o benefício previsto no artigo. Obrigações estas sobre as quais o recorrente não trouxe quaisquer informações. São coisas como a informação é preciso lavrar um termo no livro, é preciso não realizar nenhum outro crédito, a saída tem que ser tributada, não sendo permitido para as saídas não tributadas, e suas operações cuidam de saídas de mercadorias previstas na norma, mas também que houve atendimento à íntegra da norma. Melhor sorte não merece a tese secundária apresentada, onde o recorrente alega a possibilidade de que sejam equiparadas as saídas para a Zona Franca de Manaus com as saídas para fins de exportação. Equivoca-se o contribuinte, aparentemente confundindo o conceito de isenção previsto no artigo 84, anexo 1, com a não incidência da exportação de mercadorias previstas no artigo 7, inciso 5. Gente, isso é um problema. Ele traz uma tese confusa, que não se enquadra na materialidade da operação dele, e onde claramente ele está confundindo conceitos de isenção, de não incidência. Não dá nem para enfrentar muito a fundo a tese, porque há uma dificuldade de compreensão de qual é a tese. Assim, é muito complexo. E não é a operação dele. A operação dele é uma saída de mercadoria interna. Não há informação sobre exportação para ele querer equiparar a saída para a Zona Franca. É estranho. Ele quis equiparar uma exportação, talvez, mas ele se confunde nos conceitos ali, ficou muito difícil de entender o que ele quis dizer com aquilo. Consta ainda nos autos o pedido de limitação dos juros à Selic, que também não se aplica aqui no caso, porque a autuação são de infrações cometidas em 2019, 2020 e 2021, período em que já se encontrava em vigor a redação atual do artigo 96 da Lei 6.374. Portanto, o presente auto de infração foi lavrado com juros limitados à Selic. E aí eu transcrevo a redação atual do artigo. Muito resumidamente, essa a situação dos autos, tá? É uma peça recursal complexa do ponto de vista de que me parece que o patrono se confunde com conceitos um pouco... E aí a gente fica com dificuldade de enfrentar os argumentos. Que até para fundamentar isso é complexo, senhores, mas eu nego provimento à acusação porque não tenho que... ele não traz provas, né? Ele precisaria trazer realmente as provas do que se tratam esses créditos. Então, nego provimento. Muito bem, então... Qualquer dúvida, certo. Se eu conseguir responder. Ok, então, o voto muito bem fundamentado, eu coloco, então, em discussão. Não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Aguardo confirmação para quórum de votação.
Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário integralmente conhecido. Negado provimento, nos termos do voto da ilustre relatora, à unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos ao próximo processo da pauta. No VASIV, ou no VAISE Brasil Comercial, AIM 5050-808, eu sou o relator, é um recurso misto. Passo, então, diretamente ao voto. Vou tentar resumir aqui o meu voto, né? São 8 acusações fiscais. Os itens 1, 2 e 3 é de falta de pagamento do imposto. Os itens 4 e 5, crédito indevido. E os itens 6, 7 e 8, descumprimento de obrigação acessória. O contribuinte apresentou o recurso ordinário, tendo em vista que a decisão de primeiro grau manteve integralmente o AIM. Aliás, manteve em parte o AIM, né? A decisão de primeira instância, ela cancelou os itens 1 e 3, que são objeto de recurso de ofício. Então, o item 1 é de falta de pagamento do imposto por escrituração no livro de registro de saídas de notas fiscais eletrônicas referentes a operações de saídas tributadas como não tributadas. Em relação ao item 1, pela decisão proferida, a acusação fiscal foi cancelada porque o contribuinte efetuou o estorno do imposto sobre as operações diretamente em GIA e que, de fato, consta dos documentos de folhas 1403 e 1404. Já com relação ao item 3, muito semelhante, a acusação é de falta de estorno de crédito decorrente de baixo de mercadoria que vieram a perecer. E a decisão de primeiro grau também cancelou porque a autuada efetuou o estorno diretamente em GIA, conforme documentos de folhas 1455 e 1456. Houve aqui uma manifestação às folhas 1438, favorável ao contribuinte aqui pela autoridade fiscal, que entendeu que não havia infração. A representação fiscal, em suas contrarrazões, também pede o improvimento do recurso. Então, eu, por conta nessas circunstâncias e pelas provas dos autos, eu também concordo e estou conhecendo e negando o provimento ao recurso de ofício. Em relação ao recurso ordinário, o contribuinte questiona a parte que foi sucumbente, os itens 2, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Ele apresenta aqui uma preliminar de excesso de prazo da ação fiscal. Eu estou afastando a preliminar, entendendo que os requisitos do artigo 34 da Lei 13.457 estão presentes. A ordem de serviço de folhas 1437 for regularmente expedida, né? A ordem de serviço foi expedida em 18/1/2024, o contribuinte foi cientificado do início da ação fiscal em 17/4/2024. O contribuinte respondeu pela última vez a notificação fiscal em agosto de 2024 e o auto de infração foi lavrado em 3/9/2024. Então, diante aqui do disposto no artigo 5º, inciso 7º, parágrafo 2º e 3º da Lei Complementar 939, a questão aqui do prazo é só para fins de restabelecimento da espontaneidade. Então, não vislumbro aqui nenhum prejuízo ao direito de defesa, de modo que o auto de infração foi corretamente lavrado e não há nenhuma irregularidade aqui, né, nessa questão. Então, eu estou rejeitando essa preliminar. Com relação aos itens 2, 4 e 5, o contribuinte, basicamente, reconhece que houve a infração e atribui aí
a equívocos que ocorreram na escrituração, mas que não geraram prejuízo ao erário. Então, eu estou aqui aplicando o artigo 20 da Lei 13.457, né, que ele confessa a infração. Também me reporto aos fundamentos da decisão de primeira instância, itens 27, 32, 42, 54 e 57, em que a decisão de primeira instância analisa as provas dos autos, né, referente a essas acusações fiscais. Então, eu adoto como razões de decidir. Aponto aqui que a não intenção de praticar a infração fiscal, ela não encontra fundamento, tendo em vista o artigo 136 do CTN, né? Então, são infrações de natureza objetiva, né? Então, independe da culpa ou do dolo, né? Então, basta que ela se configure, né? Então, eu estou rejeitando o recurso em relação aos itens 2, 4 e 5. O contribuinte também faz aqui algumas alegações em relação, de uma forma genérica, né, genérica em relação às acusações fiscais de crédito indevido, né, que o crédito indevido, se glosado, ele não poderia, ele impossibilita a cobrança do imposto. Então, eu estou aqui trazendo fundamentos e até jurisprudência do STJ, do TIT, principalmente, de que o crédito indevido implica em falta de pagamento do imposto, né? Então, diante disso, eu estou afastando essa argumentação de que o crédito glosado não impossibilita a cobrança do imposto, né? E também ele faz algumas alegações a respeito da recomposição da escrita fiscal, né? Que o fisco deveria fazer a recomposição da escrita fiscal para verificar se tem imposto a pagar ou não. Então, também estou afastando. É uma questão aqui também da jurisprudência do TIT e do Poder Judiciário, né? Que a fiscalização não tem obrigação de recompor a escrita fiscal do contribuinte. Então, e que, independentemente de ter ou não saldo credor, o sujeito ativo, ele pode e deve lavrar o auto de infração quando for o caso, né? Quando verificar a ocorrência de infração fiscal. E que, eventuais créditos que ele tenha, ele pode fazer o creditamento extemporâneo, né, na forma da lei. Então, estou afastando também essa alegação. Itens 6, 7 e 8, o contribuinte reconhece a prática infracional dessas acusações fiscais, mas questiona apenas a multa confiscatória. Então, eu não estou conhecendo da matéria, em função do artigo 28 da Lei 13.457, mas eu avanço dizendo que as multas foram corretamente aplicadas, tem base na lei, então não há que se falar aqui em ilegalidade da multa fiscal. Então, estou afastando também essa alegação. E o contribuinte, por último, traz aqui, em relação também aos itens 6, 7 e 8, né, porque tem aplicação de multa isolada. Aliás, ele pede a aplicação do 527-A de forma genérica, né, para todas as acusações fiscais. Então, em relação aos itens 2, 4 e 5, as infrações implicam em falta de pagamento do imposto. Então, não tem como aplicar o 527-A por descumprimento de um dos requisitos objetivos. Já com relação aos itens 6, 7 e 8, realmente a multa é isolada, né, não implica em falta de pagamento do imposto. Não verifiquei aqui indícios de dolo, mas, analisando aqui os requisitos subjetivos, né, começando pelos antecedentes fiscais, eu não encontrei aqui antecedentes fiscais, mas, por outro lado, o porte econômico da empresa, o capital social da empresa é de 107 milhões de reais, mais de 107 milhões de reais. Então, ela tem um porte econômico, né, de empresa de grande porte, ou no mínimo de médio porte. E, além disso, as multas aplicadas não são valores expressivos, então ela pode perfeitamente absorver essas penalidades, né? Além de tudo,
as justificativas, as circunstâncias do caso concreto também não permitem aqui a redução ou relevação da multa, porque ele apenas justifica que foi por equívocos, né, na escrita fiscal, que foi por conta disso que cometeu a infração, né? Então, mas não trouxe nenhum outro elemento, né? Foi um argumento muito genérico e superficial. Então, analisando aí todos esses aspectos, eu estou, então, indeferindo a aplicação do 527-A do RICVIS. Então, finalizando, então, eu estou conhecendo do recurso de ofício e negando o provimento, e conhecendo em parte o recurso ordinário, e nessa extensão negando o provimento, aqui nos termos da minha fundamentação. Esse é o meu voto, o processo está em discussão. Muito bem, não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para a quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Aqui não, para mim ainda consta a Dani para confirmar. Não sei se ela já fez, Dani. Já? Que não apareceu para mim ainda. Não. Ah, agora sim. Agora sim. Um delay aqui para mim, viu? Pelo jeito. Mas muito bem, votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Eu acho que para mim também, porque quando eu fui... Quando o senhor falou, eu já tinha feito, mas quando eu fui fazer, eu fiz logo o que o senhor falou e já estavam os 3 lá na tela para mim. Pois é. Acho que então, acho que eu estou... Não sei se sou eu ou se é você. É a distância aqui de São Paulo, Botucatu. Eu acho que é aqui na Fazenda. Eu sempre acho que quando eu estou aqui, a internet é mais difícil. Então, o resultado do julgamento ficou assim: recurso de ofício conhecido, integralmente negado a provimento, recurso ordinário conhecido em parte, negado provimento, na parte conhecida, à unanimidade. Julgamento encerrado, passamos então ao próximo processo da pauta, que é o último de hoje. É um processo de relatoria do Dr. Argos, Envelopes Express, o AIN é o 5050-947, recurso de ofício. Passo, então, a palavra ao ilustre relator, Dr. Argos, vice-presidente, para que apresente o seu voto. Dr. Argos. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, bom dia aos meus colegas, doutor Samuel, doutora Daniela, também representação fiscal, doutora Luciana. Bom dia àqueles que nos dão suporte, especialmente o Oswaldo aqui, e aqui quem eventualmente nos assista. Presidente, este é um caso muito simples, é um recurso de ofício, em que a Fazenda contestou os termos da decisão de primeiro grau, que cancelou os itens 1, 2 e 4, e que manteve parcialmente o item 3. E a questão ela se resolve de uma maneira muito simples. Na verdade, alega-se aqui que toda esta autuação ela se deu cobrando o ICMS, mas, na verdade, alega ao contribuinte que ele estaria sob o regime do simples, né? E que não submeteria nem às obrigações acessórias, menos ainda a recolhimento de ICMS. Muito bem, no meio do processo se procedeu a uma diligência para se determinar, para se apurar se realmente ele estava inscrito no simples ou não,
e ele estava. Isso é inequívoco. A discussão no recurso de ofício, a representação fiscal ela argumenta que, a despeito do pedido do Simples ter sido feito no começo do exercício pleiteado, diga-se 2022, o seu deferimento se daria, os seus efeitos se dariam após o deferimento, que implicaria ali na cobrança de meses de janeiro, fevereiro, março, por aí vai, e que, com todas as vênias, esse argumento não se sustenta, a legislação é clara nesse sentido, a portaria é clara nesse sentido, portanto, o meu voto é um voto curto. Se me permitir, presidente, eu faço uma leitura meteórica aqui, que ele realmente é muito curtinho, mas também não tem nada a ser discutido aqui. Está escancarado, efetivamente, a inclusão do contribuinte no Simples e a submissão de seus efeitos a partir do 1º dia de janeiro, né? Efeitos retroativos ao 1º dia do exercício solicitado. Portanto, é inequívoco aqui. Eu vou rapidamente, portanto, eu destaco aqui os termos das razões de recurso de ofício, tal, e eu coloco aqui, já indo direto ao ponto, anoto que a representação fiscal faz ouvidos moucos ao fato de que o deferimento do quanto solicitado pela autuada junto à Secretaria da Fazenda Paulista tem os seus efeitos contados do início do ano calendário, nos termos da legislação. Fato esse, o qual per se é mais que suficiente para desqualificar toda a argumentação apresentada. Eu coloco aqui, consoante se extrai desses autos, não resta dúvida de que, segundo constatado junto ao processo administrativo 2022-21052, cujo conteúdo integral foi trazido a esse expediente administrativo, realidade confirmada pela própria Secretaria da Fazenda e atendimento à diligência procedida, a então requerente pleiteou em janeiro de 2022 e teve deferido seu ingresso no Simples Nacional para o ano calendário de 2022, por ter ficado aquém do sublimite do faturamento do ano anterior, 2021. As folhas 4.033 desses autos encontram a data da solicitação do reenquadramento do autuado para o Simples Nacional, qual seja, 25 de janeiro de 22. Ou seja, nos moldes do quanto determinado não só pela Lei Complementar 123 de 2006, como pela Resolução CGSN 140 de 2018, como bem lembrado em sede de contrarrazões das folhas 4231. Eu cito aqui o artigo 16 da Lei Complementar 123 e também a Resolução 140 de 2018, artigo 6º. Em seu parágrafo 1º, eu vou só ler aqui. A opção de que trata o caput, que é a opção do Simples, será formalizada até o último dia do mês de janeiro, e eu deixei em negrito, e produzirá efeitos a partir do 1º dia do ano calendário da opção, ressalvado o disposto no parágrafo 5º. Enfim, ao revés do pretendido pela representação fiscal em seu recurso, a letra da legislação acima transcrita não dá margem à interpretação diversa, a qual, no caso concreto, culminaria no entendimento contrário às folhas 4222 junto ao parágrafo 21, de que, portanto, o autuado estava enquadrado no RPA no 1º trimestre de 2022. Concessa a vênia, o entendimento manifestado em sede de recurso de ofício é diametralmente contrário à norma aposta. Parágrafo 1º da resolução transcrita é inequívoco em relação à produção dos efeitos da formalização da opção pelo Simples, qual seja a partir do 1º dia do ano calendário da opção, em caso 1º de janeiro de 2022. Não se admite, pois, qualquer outra interpretação. Não bastasse, enquanto sede de contrarrazões, a alusão pela autuada à resposta à consulta tributária 25071, cuja disponibilização do site da Cefaz se deu aos 22/3/2022, cujo item 2 de sua ementa é cristalino, no sentido da produção retroativa dos efeitos do deferimento da opção pelo Simples Nacional, válidos, pois, a partir do 1º dia do ano calendário da opção. Diante de tal realidade, a conclusão atingida pela representação fiscal de que o autuado estava enquadrado no RPA no 1º trimestre de 2022 é sabidamente errada, e assim o sendo, toda a fundamentação trazida em sede recursal cai por terra, desfalecendo-se per se. Resta-se, pois, desnecessário qualquer outro argumento adicional do seu combate. É o que constato. O recurso de ofício enviado, a despeito de ser conhecido, não merece acolhida, eis que não há de se falar na exigência do imposto referido no item 1 da AIM, tampouco na suposta falta de entrega de arquivos digitais referidos nos itens 2 e 3. Em relação ao item 3, relembram remanescerem as exigências relativas ao ano de 2021, razão de sua parcial procedência, e, finalmente, necessidade de entrega em dia, conforme descrita no item 4 deste auto de infração. Deferimento pela Cefaz da opção do Simples, pleiteada a termo pela autuada, fulmina as pretensões da recorrente fazendária. Nesse sentido, dispensadas maiores elucubrações, administra que se tenha por inatacável quanto decidido pelo julgador de 1º grau. Frente ao exposto, conheço do recurso de ofício para negar-lhe provimento. Então, presidente, eu acho que até dispensa aqui de maiores observações, porque o caso está muito simples. Este é meu voto.
Obrigado, doutor Argos. Cumprimento pelo voto proferido. Muito bem escrito e fundamentado. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Aguardo confirmação para a quórum de votação dos senhores juízes. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento. Recurso de ofício conhecido integralmente e negado provimento à unanimidade, nos termos do voto do ilustre relator. Julgamento encerrado. Com o encerramento deste processo, nós também cumprimos a pauta de hoje, todos os processos julgados. Declaro encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Sessão encerrada no EPAT. Agradeço a todos e peço então que o Oswaldo encerre a gravação, desejando a todos aí uma boa semana.